Olá pessoal, mais uma vez nós estamos juntos aqui para nós termos esses nossos momentos de palavra de Deus na nossa vida, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz para conosco. Dessa feita estou só aqui, porque nós estamos nesse período nosso de férias, aí todo mundo correndo, uns viajando, outros trabalhando, então ficou um pouco difícil, mas a partir já dos próximos nós estaremos novamente aqui com toda a equipe, com todo o pessoal, Hoje estou acompanhado do Heraldo, que está aqui me abençoando mais uma vez, para que pudéssemos ter essa nossa conversa. Então, de fato, hoje quero falar um pouquinho com os queridos irmãos a respeito de verdades ou a verdade realmente que nos liberta. Mas liberta do quê? Do que precisamos, Nós precisamos de aprender a investir na nossa vida. Esse ano de 2023 eu quero convidar você para que nós possamos estar fazendo investimentos em nossas vidas. Qual é o investimento maior que nós podemos ter? Investir nessas verdades, aqui eu quero falar verdades porque eu estou usando plural, porque de algumas coisas que nós vamos ter que abandonar, deixar na nossa vida, para que nós possamos investir realmente na verdadeira verdade, que é Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. O Senhor Jesus, quando estava ainda com seus discípulos, em João capítulo 8, versículo 32, ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê, Somos livres para servir a Jesus, viver com esse Jesus. E tem muita gente que pensa que ser liberto é fazer toda e qualquer vontade que esse mundo propõe para todos nós. Não é esse o objetivo, não é essa a fala de Jesus, não é isso que Jesus estava realmente trazendo para os seus discípulos naquele período e até hoje para nós. Mas qual é a verdade que nos liberta? Qual é realmente a libertação que nós precisamos? Já conhecemos a Cristo, já temos a Cristo como Senhor de nossas vidas, mas do que então realmente nós precisamos nos libertar, ou seja, para ser livres como Ele tem colocado para nós? Primeira coisa que eu quero hoje trazer para nós, para a sua reflexão, para a minha reflexão, a respeito dessa liberdade primeiro, reconhecer quem de fato nós somos. Nós somos livres porque Jesus nos abençoou, nos alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia, fomos alcançados por Ele, a nossa salvação é eterna, temos essa certeza de vida eterna com Ele, mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos que entender que nós somos pecadores, ou seja, nós somos um pouco pior do que nós pensamos do que somos, Muitas vezes nós pensamos assim, olha, não, eu já tenho a minha vidinha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, E trazemos, muitas vezes, pensando que esse é o caminho. O que é essa verdade? A verdade é que nós somos pessoas pecadoras, e muitas vezes somos até mesmo ignorantes aquilo que Jesus tem proposto para nós a esse respeito de vida com Ele. Jesus é realmente o sol da justiça que esclarece a nossa vida, que nos leva a entender realmente quem nós somos. E quando eu começo a pensar na minha própria vida, de como eu sou, quais são as minhas ações, quais são os meios que eu tenho usado para agir, eu começo a entender e a reconhecer que muitas vezes eu sou um pouco pior do que eu penso, Por quê? Porque eu sou um pecador. E na condição de pecador, muitas vezes nós somos escravos do pecado, E se somos escravos do pecado, nós somos condenados à morte. Então, por isso a proposta de Jesus é a cada dia mais você conhecer essa liberdade, a cada dia mais você conhecer o que é estar realmente com Ele, do que é viver com Ele, do que estar com esse Jesus. Então nós vamos de fato assim nos libertando dos nossos pecados,
daquela vida que nós tínhamos. A cada dia nós vamos tendo mudança, vamos sendo transformados, vamos sendo levados. E à medida que vamos sendo levados pela graça, pela misericórdia de Deus, nós vamos então entendendo que nós somos escravos do pecado, vivemos pelo pecado, mas escravos alcançados por essa graça, por essa misericórdia. Quando a gente lê apenas o versículo 32, a gente fica então sabendo, ou tendo essa informação de Jesus para a nossa vida, de que nós somos escravos. E, conhecendo a Cristo, nós nos libertamos dessa escravidão. Mas o que é o que eu preciso? Então, reconhecer, por exemplo, que o pecado não pode ter domínio sobre a vida e que eu tenho que morrer para esse pecado. Por isso, nós vamos, então, trabalhar um pouquinho o capítulo 8. A partir do versículo 21, nós encontramos a primeira expressão. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. É interessante que quando a gente pega nesse versículo 21, nós precisamos então reconhecer que aquilo que Jesus está falando. Olha, porque vocês são de fato pecadores, vocês não podem ir onde eu vou, vocês vão me procurar, vão querer me achar, vão querer ir comigo, né, para o céu, mas para o céu vocês não podem ir por conta própria. Ou seja, o que ele está falando, a proposta de Jesus para nós é que no homem não há poder. Essa é a nossa primeira coisa que nós precisamos de nos libertar, né? Que em nós não há poder para nós mudarmos a nossa história de escravo para livre. Não há poder em mim, Celso, e você que está em casa, para mudar a sua condição de pecador para a condição de salvo. Somente Jesus é que pode fazer isso. Então, quando ele traz no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é justamente está ligado a esse versículo. Se nós tentarmos vivermos, tentarmos mudar por conta própria a nossa vida, nós vamos perecer nos nossos pecados. Vamos continuarmos escravos dos nossos pecados. Vamos morrer na nossa vida de pecado. E nessa vida de pecado, nós vamos então realmente ir para o inferno. Não há como alcançar a graça, né? Nós não podemos ir para onde Jesus vai, porque nós somos de fato escravos do pecado. Somente na graça e na misericórdia desse Deus é que nós podemos então encontrar a vida eterna com esse Deus. Então a primeira proposta para nós, a primeira libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é reconhecer que eu não tenho poder. O poder quem tem é Jesus. Ele é que pode mudar a minha vida, mudar a sua vida. Você que está aí hoje comigo, participando, eu quero convidar você para que invista nisso, né? Faça esse investimento na sua vida, invista tudo em Jesus Cristo, reconheça quem é Ele na sua vida, porque Ele mesmo está falando, olha o versículo 21, de outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis já no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis ir. Ou seja, não há como nós irmos por conta própria, né? Nós precisamos, então, morrer para o pecado, morrer realmente para essa vida de mundo, porque a cada dia que nós vamos morrendo para esse mundo, nós vamos vivendo para Cristo Jesus. E assim nós vamos, então, deixando de viver a vida de pecado e ter uma vida com Deus, ou seja, viver com esse Deus, né? E, então, nós vamos poder encontrar o céu, vamos poder estar no céu. Outro reconhecimento que nós precisamos de entender, que é outra verdade que nós precisamos conhecer e nos libertar dela, é que o mundo, ou o mundano, a pessoa que vive a vida mundana, não estou falando de mundo, de criação, não é nesse sentido, mas é um mundo aqui de pecado, o mundo que vive as pessoas, o mundo que jaz no maligno, o mundo que anda sem esse Deus, né? Esse mundano, ele é oposição a Deus, né? Ele é contrário ao Pai. É interessante que todo aquele que o próprio Jesus diz que não é por mim, é contra mim. E aqueles que não são
do lado de Jesus, ou aqueles que não têm uma vida juntamente com Jesus, certamente esses são oposição a Deus, não tem como. Não adianta a pessoa apenas se dizer assim, olha, eu sou também, né, cristão, eu tenho uma Bíblia na minha casa, eu faço isso, faço aquilo, eu até vou na igreja, mas se você não está do lado de Jesus, você é oposição. O próprio Jesus é quem disse isso, versículo 23 do capítulo 8, vai nos dizer o seguinte, preste atenção, capítulo 8, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, aqui para nós, essas expressões, seguindo ainda a proposta do versículo 21, quando ele fala assim, vocês vão procurar, não vão me achar, porque vocês são aqui de baixo, né? E eu sou do céu, ou seja, eu tenho outros propósitos, eu tenho outros objetivos. Foi esse o objetivo. Nós aqui, os nossos objetivos, muitas vezes, infelizmente, são apenas coisas desse mundo e coisas que nós precisamos nos libertar. E só vamos nos libertar disso conhecendo essa verdade. Então não é tão simples assim apenas dizer, ou apenas falar, citar o versículo 32, né, conhecereis a verdade os libertará, se nós não entendermos o que é que Jesus estava falando. E o que ele estava falando é justamente isso, olha, vocês têm que também deixar esse mundo, ou seja, esse mundo de pecado, esse mundo pecaminoso, esse mundo cheio de objetivos apenas com objetivos da carne, de satisfação carnal, de prazeres carnais, apenas dessas questões. O que ele está propondo para nós, falando assim, olha, eu vou para o céu, e por isso que vocês não podem ir para o céu se vocês não mudar de vida. Vocês não vão para o céu se vocês não conhecerem essa verdade, que sou eu, Jesus Cristo, né? Ele falando, evidentemente. Não, vocês não podem, realmente, hipótese alguma, alcançar a vida eterna se vocês, de fato, não realmente deixar essas coisas aqui da terra para viver no mundo. Eu preciso aqui explicar isso melhor, porque também teria que falar assim, então, você só deixar isso aqui da terra, é só abandonar isso aqui, está acabado. Não, é desapegar, ter desapego, mas enquanto vivemos aqui, nós temos responsabilidade com esse mundo, temos vivência nesse mundo, temos que agir nesse mundo, temos que fazer as coisas de acordo realmente com esse mundo, mas servindo esse Deus, é o que ele põe para nós a proposta dele. Vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima, ou seja, o próprio Jesus falando, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Jesus não tinha objetivos desse mundo, a não ser nos salvar, a não ser fazer a vontade daquele que o enviou. Né? Ele mesmo, Jesus, aí Mateus, vai dizer o seguinte, eu não vim a esse mundo de moto próprio, eu vim a esse mundo para fazer a missão de meu Pai, aquele que me enviou. E qual era a missão de Jesus, então? Era vir como verdade para as nossas vidas. Ô meu irmão, minha irmã, então quando nós lemos lá, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecer essa verdade, vós sereis verdadeiramente livres, né? Ele está falando justamente disso. Nós podemos nos libertar dessas coisas aqui da terra. Os apegos dessa terra, os apegos terrenos, são a razão, muitas vezes, de nós deixarmos de glorificar, de exaltar esse Deus, de louvar esse Deus, de render graças a esse Deus, porque nós somos oposição a Deus, né? Enquanto nós vivermos os apegos aqui da terra, nós somos de fato oposição a Deus. Não somos pessoas livres. E só Jesus é quem pode nos libertar. Primeiro, nós somos pecadores e, vivendo no pecado, nós somos oposição a esse Deus. E por isso nós precisamos de conhecer esse Jesus que nos liberta dos nossos pecados, para deixarmos de ser contrário ao nosso Pai, para deixarmos de ser contrário à vontade de Deus. Quando nós realizamos a nossa própria vontade, nós somos contrário à vontade do nosso Deus. Mas é interessante, né, que quem morre no pecado, ou vive no pecado, morre no pecado, e quando ele
morre no pecado é porque ele não acredita em Jesus. Você deixa de acreditar quem é Jesus. Você deixa de crer e de saber quem é esse Jesus. Foi ele mesmo quem também nos diz, versículo 24, eu quero convidar você a prestar bastante atenção nisso. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu queria que você desse uma olhada na sua Bíblia. Eu queria que você agora abrisse, viesse esse versículo, desse uma olhada nesse versículo 24. Ele está dizendo, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se vocês não querem crer, vocês vão morrer nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não credes, esse eu sou, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você está vendo que está em maiúsculo. Ele está citando aqui, inclusive, o Velho Testamento, mostrando, né, quando Deus responde a Moisés e dizendo assim, eu sou. E eu sou me enviou, ou seja, foi essa a resposta. Deus está falando aqui, o próprio Jesus dizendo, eu sou Deus. E eu estou dizendo para vocês, se vocês não crerem em Jesus como Filho de Deus, aqueles que não creem em Jesus Cristo como Filho do Senhor Deus, que veio a esse mundo para nos libertar dos nossos pecados, esses de fato não vão poder entrar no reino eterno de Deus. Esses de fato não vão poder viver com esse Deus. Era dessa liberdade do qual Jesus estava falando. Era dessa liberdade que Jesus está propondo para todos nós. Essa liberdade de nós crermos que Ele é Deus, que Ele morreu por nós naquela cruz. Sabe, não é pelo fato de eu ser bonzinho, não é pelo fato de eu ser isso, ser aquilo, que eu vou entrar no céu. Não, pelo contrário. Eu vou entrar no céu pela graça, pela misericórdia desse que veio ao mundo. Então, eu preciso crer, né? E por isso que Jesus, lá no versículo 32, ele volta, já conhecereis essa verdade, e a verdade vos libertará. Temos que conhecer, crer que Jesus Cristo realmente veio a esse mundo. Você crê realmente nisso? É interessante, então, veja que não é tão simples apenas dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é fácil citar. Mas conhecer a verdade é, primeiro, realmente reconhecer quem eu sou. Segundo, entender que nesse mundo, sem Jesus, eu sou oposição a Deus. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso deixar de ser oposição a esse Deus. Eu preciso deixar de ser realmente servo desse mundo para ser servo de Deus. E, como diz o versículo 24, queridos, eu preciso crer que esse Jesus é o Senhor. São verdades realmente que nos libertam, são verdades realmente que nos tiram do inferno, são verdades realmente que nos colocam com nossos pés na glória celeste, porque Jesus realmente é o nosso libertador, né? E se eu morrer com Ele, eu vou estar vivendo eternamente com Ele. Mas mais uma coisa, quero ser bem objetivo hoje da minha fala com vocês, e não vou demorar muito, tá? Mas o versículo 25 vai nos mostrar mais alguma coisa, né? Que muitas vezes nós morremos no pecado por ignorância espiritual. Versículo 25 diz o seguinte, então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Então eles perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo a vós. Preste atenção no que estava acontecendo, né? E então o povo começaram a falar assim, mas espera aí, quem és tu? E Jesus falou, o que eu tenho falado para vocês desde o princípio? Vocês ainda não sabem quem eu sou. Ignorância. Aquele povo vivia uma ignorância espiritual. Estavam junto com Jesus e ainda perguntavam, quem é Jesus? Sabe, é interessante quando a gente olha isso. Quantos estão ainda dentro da igreja? Quantos estão ainda louvando ao Senhor?
Quantos estão ainda aqui, muitas vezes, lendo até a própria palavra de Deus, estão como os discípulos, como ignorantes, né? Ainda perguntando, mas quem é Deus? Né? Quem é o meu Deus? Ah, Deus, Ele é tudo, Ele é Senhor. Mas peraí, quem é Deus? Jesus então está aqui fazendo essa afirmação para eles. Gente, eu sou aquele que tem dito para vocês desde o princípio. Mas o versículo 24 antes, o próprio Deus estava falando, o próprio Jesus, eu sou Deus. Vocês ainda não entenderam isso? E ele fala assim, eu tenho muita coisa para falar para vocês, tem muita coisa para julgar. Aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essa diga ao mundo. Espera aí, eu não vim aqui por minha própria vontade fazer isso. Eu vim aqui pela vontade de meu Pai que enviou. Né? E aqueles, muitos deles iriam morrer na ignorância espiritual, sem saber quem era Jesus, sem saber qual era o amor de Deus para aquelas vidas, sem saber o porquê que Jesus estava ali para mudar, para transformar aquelas vidas. Sabe, infelizmente, queridos, muitos ainda hoje estão vivendo essa ignorância espiritual. Volto lá para o versículo 32, conhecereis a verdade. Muitos deles ainda não conheciam a verdade, não sabiam qual era a verdade, viviam longe dessa verdade, embora estivesse junto com a verdade que era Jesus. Muitos hoje ainda estão na igreja, muitos hoje ainda leem a palavra de Deus, buscam na palavra de Deus, mas ainda não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade. Vou repetir com você. Primeiro, como que eu vou reconhecer a verdade? Conhecereis a verdade e ela os libertará. Primeiro, reconheça quem é você, pecador. Né? Reconheça que você não passa de um pecador. Reconheça que você tem sido oposição a esse Deus, andando longe desse Deus, conforme nos diz o versículo 23. Conforme o versículo 24, né? Reconheça que você tem que acreditar quem é esse Jesus na sua vida. Tem que crer nesse Deus, saber realmente quem é Deus, quem é Jesus, por que Jesus morreu naquela cruz, por que ele nasceu. Nós vivemos o Natal esses dias, né? Celebramos aqui o Natal. Por que Jesus fez isso? É crer que aquilo que ele fez é de fato verdadeiro. E agora, como ele mesmo coloca no versículo 25, deixar de ser ignorante espiritual. São verdades que nos libertam. É nessas verdades que nós temos que investir. É nessas verdades que nós temos realmente que viver o nosso dia a dia. Né? Eu sei que nós precisamos de tudo desse mundo, precisamos de dinheiro aqui da terra, precisamos de alimento aqui da terra, mas Jesus é o nosso maior alimento, Ele é o nosso maior sustento, Ele é a nossa bênção na nossa vida. Nós realmente precisamos viver essas verdades, entendendo que nós precisamos realmente desse Cristo. Mas quem são os que creem? A palavra também vai nos dizer a esse respeito. Quem são aqueles que de fato creem que Jesus é o Senhor? Quem realmente são aqueles que de fato conhecem a verdade? A verdade, a primeira coisa, nós temos que entender que a verdade, ela existe, e essa verdade é Jesus, certo? Deixa eu mexer um pouquinho hoje aqui com você também, porque hoje tem muita gente ainda que crê em Jesus, de fato, mas que buscam ajuda em outras coisas. Ou seja, Jesus não é a verdade, tão somente Jesus. A proposta de Jesus para nós é: conhecereis a verdade. Jesus é a verdade, né? A verdade pode ser conhecida, né, através de uma revelação de Cristo à nossa vida. Eu vou manusear minha Bíblia, lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 25, diz o seguinte, Mateus 11, 25, quero convidar você, se você puder manusear também a sua Bíblia. Mateus 11, 25 vai nos dizer o seguinte, queridos, preste atenção na nossa leitura, vai falar o seguinte para nós, 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos,
e as revelastes aos pequeninos. Então, essa verdade existe, essa verdade é Jesus Cristo, e ela é revelada ao nosso coração pelo próprio Pai, como o próprio Jesus aqui está falando. Olha, o Senhor ocultou essas coisas daqueles que pensam ser sábios. O Senhor ocultou essas coisas daqueles que imaginam que podem entender todas as coisas. Mas o Senhor revelou ao coração desses pequeninos, ou seja, dos seus filhos, daqueles que entendem quem de fato é o Senhor. Verdade. Verdade que nos liberta, é essa revelação de Deus, né? O Espírito Santo é quem pode realmente nos revelar, fazer nós entendermos, através dessa busca em Atos. Queria convidar você mais uma vez para manusear a sua Bíblia, em Atos capítulo 16, Atos 16, versículo 14, nós encontramos as seguintes palavras, Atos 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela escutava, o Senhor abriu-lhes o coração. Então preste atenção, a verdadeira verdade, ela existe e é Cristo. Mas quem revela isso a cada um de nós é o Espírito Santo, Senhor Deus, que abre o nosso coração, que abre a nossa vida, para que nós possamos entender quem é Jesus da minha vida, quem é Jesus da sua vida. Né? Não adianta outro dizer para você, Jesus é isso, aquilo. Nós temos que entender que esse é Jesus da sua vida. Então, para aqueles que creem, Jesus é a verdade, é a única verdade. Não temos intermediário, não precisamos de um intermediário, não precisamos de alguém, precisamos apenas de Jesus na nossa vida. Ele é a verdade. A verdade é conhecida porque Deus revela para mim quem é esse Jesus. Ele mostra para mim, Ele abre o meu coração. As pessoas entendem a minha palavra, não é porque eu sou erudito, porque eu falo, eles entendem porque o Espírito Santo de Deus fala a cada um como Ele quer falar e transforma a vida de cada um. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, para encerrando esse meu pensamento, nessa tarde, de noite, nós temos que entender que nós de fato somos livres. Por isso nós vivemos para honrar Jesus. Nós de fato somos livres para servir esse Deus. Somos livres para viver com esse Deus. Nós não temos aqui uma opressão sobre nós, pelo contrário, há uma liberdade de adoração, há uma liberdade, um prazer de viver com esse Deus, né? O verdadeiro discípulo, ele crê que Jesus de fato o libertou. E agora sim vai produzir mudanças na minha vida. A minha vida vai ser transformada. A minha vida vai ser realmente mudada. Eu vou ter prazer nas realizações das coisas. Eu vou ter prazer de vir à igreja. Eu vou ter prazer de vir à casa do Senhor. Eu vou ter prazer de vir louvar o Senhor. Eu vou ter prazer de vir à escola dominical, de vir à reunião de oração. Eu vou ter prazer de estar na comunhão do povo de Deus, porque essa verdade me libertou. A verdade que me libertou é a mesma que também liberta a cada um de nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria reprisar um pouquinho com você tudo que falei. A primeira coisa, reconheça quem você é diante desse Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Reconheça que você é um pecador e que você precisa da graça. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Segunda coisa que falei, reconheça que, como pecador, nós somos oposição a Deus. E fica aqui até uma pergunta, como você tem sido? Oposição a Deus? Não, eu amo a Deus, pastor, você sabe, mas eu não gosto muito da obra, eu não gosto muito daquele trabalho, eu não gosto muito daquelas coisas, eu não gosto muito de ir na igreja, eu prefiro ficar em casa quietinho. Você tem sido oposição ou um divulgador do reino de Deus? Sabe?
você tem sido aquele que muitas vezes ou ainda precisa conhecer essa verdade e divulgar esse reino, deixar de ser oposição ao reino de Deus. E a outra coisa que falei nesse período nosso aqui foi que quem morre no pecado é porque ele ainda não crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, né? Versículo 24. Nós precisamos de crer que esse Jesus é Filho de Deus. Mas como crer? Crer que Ele é Deus. Crer que não é apenas um, mas Ele é o verdadeiro Deus. E reconhecer e conhecer esse Jesus. Não ser ignorante àquilo que Jesus pode e que Jesus é. E fechando o pensamento, reprisando para você a parte final. Quem são aqueles que creem? São aqueles que creem que a verdade existe, e essa verdade é Jesus. São aqueles que pode ser, né, que a verdade, que acreditam que a verdade pode ser conhecida, porque o Espírito Santo de Deus é quem revela, é Deus quem revela ao meu coração, ao seu coração, e reconhecer que nós somos de fato verdadeiramente livres. Não somos escravos do pecado, somos libertos do pecado, porque Cristo Jesus nos libertou. Meu irmão, eu queria convidar você para curvar diante desse Deus, falar com esse Deus agora, pedir a misericórdia, a bênção, a graça de Deus sobre a sua vida, para que Ele possa então aplicar ao seu coração, aplicar à sua alma, essas verdades que nós precisamos conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o momento de você realmente entregar diante desse Deus sua vida, conhecendo quem de fato você é diante desse Deus e que você precisa dele. Precisamos da graça e da misericórdia dele. Vamos falar com Deus. Pai, nesse momento, Senhor, nós curvamos na tua presença e pedimos, Pai, me ajuda. Me ajuda, ó Deus, a reconhecer quem eu sou. Ó Pai, quanto mais eu penso que sou, mais eu entendo que sou pior do que sou. E peço a Deus, me perdoa, Pai. Revela, ó Deus, a cada dia ao meu coração o teu conhecimento. Me liberta, ó Deus, realmente dos meus pecados. E ajuda, meu Deus, a crer que Jesus Cristo pode, ó Deus, me libertar de tudo isso e trazer paz ao meu coração. Ó Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida dos teus filhos, daqueles que estão em casa. Derrame graça e misericórdia, ó Deus, sobre esses. Derrame paz, ó Deus, em cada família. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse com você, meu amado, com a sua família e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Tchau, meu querido. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Ok? Estaremos juntos. Deus te abençoe. Tchau.